Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Sou Saulo Novaes, um curioso. E sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceito, gerando para você conteúdo muito inteligente. E como é que a gente faz isso? Trazendo um especialista por episódio. Temporada 2 no ar, com muito aprendizado, com muita informação para você. Um feliz 2021 e vamos pro auge! Infelizmente, o ano de 2021 começou com uma triste notícia. No dia 7 de janeiro, o Brasil batia a marca de 200 mil mortes em razão da pandemia do novo coronavírus. Até o dia 17 de janeiro de 2021, eram 209.847 óbitos, com mais de 8 milhões de casos confirmados. No mundo, passamos dos 2 milhões de mortos, com mais de 95 milhões de pessoas infectadas. Números elevados e que causaram uma verdadeira corrida em favor da vacina. E ela veio, não apenas uma. Vacinas das fabricantes Sinovac, AstraZeneca, Instituto Gamaleya, Moderna, Johnson, Pfizer e BioNTech são fortes candidatas a dar um basta na pandemia da Covid-19. Israel, Reino Unido, Estados Unidos, Dinamarca, Rússia, Alemanha, Canadá, China e Itália largaram na frente no objetivo de aprovar imunizantes e usá-los em suas populações. No Brasil, no dia 17 de janeiro de 2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou por unanimidade o uso emergencial das vacinas de Oxford e da chinesa Sinovac. Também no mesmo dia, tivemos a primeira brasileira vacinada. A enfermeira Mônica Calazans recebeu a primeira dose da vacina Coronavac, da fabricante Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. O governo de São Paulo se antecipou e, no entanto, o governo federal patinou na tentativa de firmar uma data para a imunização em massa dos brasileiros. Faltaram celeridade, vontade política e seringas. A vacina chegou, e agora? Bom, e para responder a essa e outras perguntas, convidamos para este primeiro episódio do Papo no Auge em 2021 o professor Dr. Pablo Gualberto. O professor Pablo é graduado em Biomedicina, mestre e doutor em Inovação Terapêutica pela Universidade Federal de Pernambuco, possui especializações internacionais em Engenharia Farmacêutica, focadas no desenvolvimento e produção de medicamentos em indústria de pequena e grande escala de produção. Tem experiência nas áreas de imunologia, fisiologia e biologia molecular, com ênfase em imunologia celular, básica e aplicada, atuando no desenvolvimento de novos agentes imunomoduladores. O Papo no Auge, em sua segunda temporada, começou com um nome de peso. Seja bem-vindo, professor, uma imensa satisfação tê-lo aqui em nosso podcast, abrindo esta temporada e falando sobre um assunto que está em alta e que é urgente. Todo mundo quer tomar a vacina contra o novo coronavírus. Aliás, nem todos querem, né? E para começo de conversa, professor, perguntas básicas que sempre faço no início de nossa prosa, de nossa conversa. Por que o senhor enveredou pelo caminho da docência? Por que adentrou no universo da saúde? Mais uma vez, bem-vindo, professor Pablo. Olá, Saulo e todos os ouvintes do Papo no Auge. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender de quando você está nos ouvindo. Saulo, eu agradeço muito o convite para estar aqui com vocês no Papo no Auge, porque a gente vai falar de um tema muito importante, que é sobre vacinas, sobretudo numa época de pandemia, e ainda mais uma pandemia que atingiu tais níveis, tais dados, números que a gente não estava esperando, pelo menos a nossa geração não esperava que isso acontecesse, mas que a gente tenha consciência de que isso pode acontecer a qualquer momento. Pois bem, quanto à minha jornada, ela começou quando eu decidi que queria ser um pesquisador, queria fazer ciência, queria ser um cientista. Como eu venho de uma cidade muito pequena, que se chama Irecê, fica no interior da Bahia, eu precisava sair e buscar então uma capital e encontrar um curso que eu queria fazer. Nessa busca eu encontrei o curso de Biomedicina, que foi o que mais me chamou a atenção, e aí eu acabei ingressando para a UFPE, a Universidade Federal de Pernambuco, no ano de 2008, onde a partir daí eu fiz a minha graduação e também não parei. Então, além da graduação, eu já emendei diretamente ao mestrado e também ao doutorado. Finalizei em 2018 tudo. E aí, em conjunto com o meu doutorado, eu ainda tive a oportunidade também de fazer um intercâmbio, morando fora do Brasil por um tempo,
Então foram 3 meses na Coreia do Sul, mais 3 meses na Suíça, onde o objetivo aqui era adquirir conhecimentos para desenvolvimento de fármacos, porque a gente tem um projeto sobre esse desenvolvimento também. E nessa jornada é importante também eu citar alguns pesquisadores que trilharam isso junto comigo, que é a professora Maíra Pita, da UFPE, que hoje faz um trabalho incrível aqui no estado, que está realizando testes de Covid, né, porque surgiu a necessidade. E também o professor Ivan Pita, o qual é responsável por esse projeto do desenvolvimento de fármacos. E com isso a gente conseguiu realizar esse intercâmbio, né, esse aprendizado nesses outros 2 países. E aí ainda trago mais algumas informações. Como fazer pesquisa no Brasil é praticamente significar fazer docência também, né? Você dar aula também, ser um professor. Essas 2 áreas elas trilham em conjunto. Hoje eu faço os 2. Não me arrependo das escolhas que fiz, mas eu preciso dizer que sim, fazer pesquisa no Brasil não é uma trilha, não é um caminho que é muito fácil, tá? É um caminho que realmente é árduo e a gente precisa passar por um tempo de especialização até chegar lá. Mas é uma área muito boa, hoje eu não abro mão dela. Bacana, professor. Muito bom relato. E entrando agora no nosso tema de hoje, eu gostaria que o senhor falasse sobre o conceito de vacina. Entendendo aí que o nosso público é leigo no assunto, qual é o impacto que as vacinas causam no nosso corpo, professor Pablo? Muito bom, Saulo. Olha, para entender o conceito de vacinas, vamos falar um pouco de história e praticamente da história da varíola. Essa doença ela é causada por um vírus e ela teria surgido na Índia há muito tempo atrás, tá? Aí ela foi ganhando continentes e alastrou pelo mundo todo. Foi responsável por várias e várias epidemias, levando aí várias vidas. Há relatos de que a letalidade da varíola poderia ter chegado a 30% ou até mais, principalmente em crianças. Só a nível de comparação, para a gente entender, a letalidade da Covid hoje é estimada abaixo de 1%. Então veja quão maior ela é. A transmissão era grande e também ocorria pelas vias respiratórias principalmente. O vírus ele poderia permanecer incubado na pessoa de 7 a 17 dias. E logo os primeiros sintomas eles surgiam, né? Parecia uma gripe forte, que em teoria era controlada, mas quando ela reduzia, aí sim que começavam a surgir os sintomas mais violentos, onde o paciente apresentava várias erupções avermelhadas que podia se manifestar no corpo todo. Como no passado não existia nenhum remédio que era eficiente, então o que se fazia com o paciente era ou esperar o seu corpo reagir, ou a gente teria aqueles que não iam resistir, né, a esse vírus e poderiam morrer. Esse vírus ele tinha um único reservatório, né, natural, que era o homem. Essa informação é importante para a gente fechar o nosso pensamento. Então ele era transmitido de pessoa em pessoa e só no século XX é estimado que a varíola ela tenha matado pelo menos de 300 a 500 milhões de pessoas. E aqueles que resistiam poderiam ficar com várias sequelas. Bom, com uma tamanha enfermidade, né, as pesquisas iniciais iam surgindo, a gente tinha aquela pesquisa que era um pouco rudimentar, mas, claro, que tem a sua característica de brilhantismo. E existia dentre vários pesquisadores, um deles chamado Edward Jenner, que ele observou a varíola um pouco mais de perto. Ele era um médico pesquisador britânico, tá? Ele viu que nos campos onde tinham vacas leiteiras, essas vacas apresentavam lesões que eram bem semelhantes às lesões de varíola humana. Então essa era a varíola bovina. E ele percebeu que as mulheres que cuidavam dessas vacas, quando contraíam essa varíola bovina, tinham uma doença bem mais suave, né? Não tinha aquelas características todas da varíola humana. Então a partir daí, ele teve a primeira vislumbre, né, dessa doença e do que ele poderia fazer. Então ele conduziu a partir daí a sua primeira pesquisa com a varíola. Ele coletou pus das bolhas das mãos de uma mulher que tinha sido contaminada por essa varíola bovina, que se chama Sarah. E aí, pegando esse pus dessas bolhas da mão dessa mulher, ele acabou inoculando numa criança de 8 anos, que é o James. Esse menino ele ficou levemente doente, mas logo ele se recuperou. E aí, Edward Jenner, né, ele só precisava agora tirar a contraprova, né, porque o que é que ele pensava? Bom, eu vou colocar essa cepa desse vírus da varíola bovina, como as pessoas se recuperam bem melhor do que o da varíola humana, será que ela vai estar imunizada, né? E aí ele pegou, então, das feridas da varíola humana de uma pessoa,
e acabou inoculando nessa criança também. Algumas semanas depois, então, o James, né, que era criança de 8 anos, não ficou doente, né, não desenvolveu sintomas da varíola que eram comuns e ele estava bem. Então esse processo acabou sendo conhecido como vacinação, porque logo depois a gente vê o vírus que está sendo usado na vacina da varíola, que é um vírus chamado de vacínia, tá? E a partir daí que surge o nome. Na época, esse trabalho de Edward Jenner ele foi bem criticado, né? Porque os pesquisadores políticos da época falavam que ele estava colocando vírus, né? Pústulas de animal numa criança ou em pessoas, que seria essa a proposta dele, mas com o tempo ele acabou sendo reconhecido, o seu trabalho foi publicado, porque os benefícios dessa nova técnica foram observados. A população acabou apresentando menos números, né, de acometidos pela varíola. E nessa história, a gente vai avançar um pouco mais no tempo, porque aconteceu um episódio bem característico no Brasil também. Então, a partir dessas pesquisas de Edward Jenner, a gente teve aí o processo da vacinação contra a varíola, né, que era tão importante e matava muita gente. E aí no Brasil, a gente teve esse episódio que foi chamado de Revolta da Vacina. Entre 1837 e 1846, a vacina da varíola ela se tornou obrigatória no Brasil, para vacinar crianças e depois adultos. Só que não era cumprido, né? As pessoas vacinavam ou não tinha nada que estava lá avaliando. E aí, só em 1904, um pesquisador chamado Oswald Cruz, né, outro nome muito conhecido no nosso país, ele motivou o governo a tornar obrigatória e, além disso, fiscalizar esse processo da vacinação da varíola no nosso país. E aí, apenas os vacinados iam conseguir trabalho, escola e por aí vai. Depois de uma grande discussão com a população, é claro que a gente tem vários outros fatores que contribuíram para essa revolta também, mas falando da área da saúde, a gente vai focar principalmente na vacina, né, na vacina da varíola, e aí essas pessoas foram protestar na capital, que na época era o Rio de Janeiro. Enfim, teve um conflito armado, várias mortes, prisões e deportações, mas a vacina, né, algumas pessoas se negavam a se vacinar. O saldo disso tudo foi que 4 anos depois, né, em 1908, o Brasil enfrentou assim, uma violenta epidemia de varíola, né, com mais de 4.000 mortes. Então a gente observa que, se a gente não utiliza um processo para treinar o nosso corpo, para quando a gente entrar em contato com o vírus selvagem ou a bactéria selvagem, nem sempre a gente tem as mesmas chances de sobrevivência. Então veja que a história já vem mostrando isso para a gente. Então, o que a gente percebe que a vacinação faz para o nosso corpo? Ela serve para treinar o nosso corpo contra um agente agressor que pode causar uma doença que, mesmo que ela não seja letal, ela poderia deixar sequelas muito graves no nosso corpo, como, por exemplo, a polio, certo? Existem várias estratégias de vacina, mas, no geral, o que elas fazem é treinar o nosso corpo, porque eles vão ser ou o próprio patógeno atenuado, né, a própria bactéria ou vírus vivo, mas sem poder de infecção, ou morto, ou até mesmo fragmentos desses micro-organismos. Esses produtos servem para o nosso sistema imunológico, para encontrar aquela proteína, né, que está ou não no vírus, enfim, reconhecer, se especializar, atacar, né, gerar uma resposta imunológica. É por isso que a gente pode até sentir alguns pequenos sintomas depois de uma vacinação, como por exemplo febre. E a partir desse momento, quando nosso corpo sabe se defender, essas células, que são chamadas de células adaptativas, acabam sobrevivendo no nosso corpo por um tempo. Isso aí que é chamado de memória imunológica, né? Ela pode sobreviver no nosso corpo por anos e anos. E ela tem a capacidade de se renovar. É por isso que depois que a gente toma a vacina, mesmo que você não entre em contato com o vírus ou a bactéria logo depois, seja depois de um tempo, você ainda sabe se defender. E às vezes você nem percebe que pegou, que teve contato com aquele vírus, se ele ainda estiver circulando em uma certa região, porque o seu corpo foi capaz de eliminar, antes mesmo que algum sintoma aparecesse. Com isso, se esse micro-organismo só sobrevive no organismo humano, como é o caso da varíola que a gente acabou de falar ali, se a gente atingir uma taxa de vacinação da população alta o suficiente para que ele não circule entre as pessoas, vai chegar um dia que ele vai ser erradicado. E foi o que aconteceu com a varíola. Então, na década de 80,
muitos anos depois, né, do descobrimento pelo Edward Jenner, a gente erradicou a varíola do planeta. Claro que com a ajuda da Sarah e do James também, chegando então no processo onde a gente não tem mais mortes causadas por varíola devido ao processo de vacinação. Explicações valiosas, professor. E especificamente sobre a vacina contra a Covid-19, temos algumas no radar, né? A Coronavac da fabricante Sinovac é uma delas e a vacina produzida pela Oxford AstraZeneca é outra. O que podemos dizer sobre as vacinas em estágio avançado que estão sendo produzidas? De fato, elas são eficazes contra a Covid-19? Pois é, Saulo. Muito tem se falado sobre vacinas, eficácia, anticorpos circulantes, termos que até então eram mantidos na academia ou entre os pares, não é? Mas vem se falando cada vez mais entre a população. E isso é ótimo, né? Porque esse tema ele tem que ganhar cada vez mais e mais destaque. Só que a gente precisa ter muito cuidado na hora de reproduzir esses termos. Pois bem, pensando então nessas duas vacinas especificamente, vamos começar falando da vacina de Oxford, que foi uma das primeiras vacinas, né, que ganhou proporções assim de conhecimento mundiais sobre o seu desenvolvimento. E se você acha que esse desenvolvimento foi rápido demais, some aí dois fatores que a gente precisa discutir. O primeiro é que os testes e experimentos de base para desenvolvimento dessa vacina já tem um tempo, né? Porque a gente estudava antes o primeiro SARS-CoV, né? O primeiro vírus que causou a síndrome respiratória aguda grave em 2003, e também o outro dessa família dos coronavírus, que é o MERS, né? Que é o vírus da síndrome respiratória do Oriente Médio, que foi identificado em 2012 e tivemos um surto desse vírus também. Eu ainda não posso falar de forma mais aprofundada dos resultados da vacina da AstraZeneca e Oxford, né? Porque esses dados eles não foram divulgados. Mas a gente pode falar, por exemplo, da sua estratégia e do que vem sido divulgado pela mídia até então. A estratégia dessa vacina é que ela seja de um vetor viral. O que é isso? A gente vai utilizar um vírus que não é capaz de causar doença em humano. Esse vírus é um adenovírus de chimpanzé. Dentro desse vírus, a gente vai colocar o código genético, não completo, né? Parte do código genético do SARS-CoV-2. Normalmente se coloca a parte de desenvolvimento de proteínas que seriam chave no processo de reconhecimento do sistema imunológico, como a proteína spike, que fica no vírus, né? Na coroa do vírus. E aí, quando esse adenovírus com o código genético do SARS-CoV-2 entrar no nosso corpo e inocular esse material genético dentro da nossa célula, a nossa célula capta esse material genético, produz a proteína da informação que esse material genético tem, só que como é uma proteína estranha, é um processo de defesa do nosso corpo, as nossas células identificam essa proteína, junta a um complexo proteico, que é um processo chamado de histocompatibilidade, certo? E aí essa proteína ela acaba sendo externada na membrana da célula junto a esse complexo, e isso serve para avisar ao nosso corpo, né, as nossas células de defesa, que existe alguma coisa estranha naquela célula. Nossas células sempre fazem isso com proteínas próprias, só que numa escala bem menor, afinal ela só está mostrando que é ela mesma. É como se fosse um RG, tá? É como se fosse a identificação de cada célula. Então ela está mostrando esse complexo, que seria o seu RG, com o nome e a foto dela, quando está com uma proteína própria. Só que quando tem um vírus no nosso corpo e essa proteína viral ela é produzida dentro da nossa célula, essa proteína é pega e colocada nesse complexo. Então o RG está lá montadinho certinho, só que é como se tivesse uma foto de outra pessoa que não fosse aquela célula. Então o nosso sistema imunológico vai ver que aquele RG está falsificado. Então quando ela chega, encosta, né, e percebe que esse complexo está adulterado, as nossas células então produzem as suas respostas de defesa. Vai acontecer então o ataque nessas células que estão infectadas, a gente vai ter toda uma comunicação imunológica, o que vai gerar aí memória imunológica para o nosso corpo. E se você tiver contato com esse vírus novamente, o seu corpo ele vai agir bem mais rápido, tá? E bem mais efetivo, porque ele já sabe o que ele deve atacar, ele já sabe como que ele precisa se defender. De acordo com a coordenadora dos estudos dessa vacina de Oxford aqui no Brasil,
ela teria uma eficácia de 70% na sua primeira dose e 80% na sua segunda dose, o que seria ótimo, tá? Mas a gente precisa aguardar os estudos serem publicados para falar isso mais detalhadamente. E só para a gente entender de primeira e segunda dose por quê, lembre-se sempre que no primeiro contato com o vírus, quando você gera uma resposta imunológica e uma memória, mas quando você tem uma infecção secundária, que seria essa segunda dose, você aumenta ainda mais o seu poder de resposta imunológica, tá? Já a Coronavac, ela é uma outra vacina que está sendo desenvolvida na China, em parceria com o Instituto Butantan, certo? Um instituto muito renomado aqui no Brasil, que tem sim um grande poder de ciência, né, que consegue produzir vacinas, consegue produzir pesquisa de ponta. E essa vacina, a Coronavac, ela usa uma outra estratégia, que não é a de vetor viral. É uma estratégia de vacina que se chama de vírus inativado. Então, o SARS-CoV-2 ele vai ser morto, ele perde a sua capacidade de infectar. Consequentemente, essa estratégia então ela é bem mais segura e bem difundida nas nossas vacinas. Aí o nosso sistema imunológico ele vai ter contato com o vírus que causa a doença, só que morto, né? Então ele está lá mantendo a sua estrutura, mantém algumas proteínas características. Assim o nosso corpo ele consegue treinar exatamente como se fosse uma cepa que estivesse tentando infectar o nosso corpo, gerando a partir daí memória imunológica. Embora os dados brutos, né, em forma de artigo ainda não tenham sido divulgados da Coronavac, recentemente a gente teve a coletiva, né, de apresentação desses dados dessa vacina. E aí o que a gente viu foi o seguinte, ela reduz em até 50,4% a chance de desenvolver os sintomas da Covid-19. Muita gente tem dizendo por aí que é como jogar uma moeda, né, como se fosse o sim ou o não. Não é bem assim. Tá? O que essa vacina faz é reduzir ainda mais as chances da gente desenvolver os sintomas da Covid. O processo de jogar uma moeda para ter o sim ou o não é você sair de casa sem proteção. Você pode sair e você pode ou não pegar o vírus e desenvolver a Covid-19. Tá? Então, a partir daí, mesmo que você desenvolva os sintomas, né, que você pegue o vírus e desenvolva os sintomas após tomar essa vacina, você ainda tem 78% menos chances de precisar de uma assistência médica. Ou seja, os sintomas que você iria desenvolver são sintomas muito leves, certo? E ainda, caso você precise de assistência médica, essa vacina se mostrou 100% eficaz em não te deixar apresentar sintomas moderados a grave. Só que aqui a gente tem que fazer uma discussão bem pontual. Por quê? Porque do grupo placebo até agora foram 7 pessoas que tiveram sintomas moderados a graves e nenhuma no grupo vacinado. É um grupo amostral muito pequeno. Isso deve mudar um pouco a eficácia com o passar dos resultados que sair essa vacina. Só que não deve ser uma queda muito brusca não, certo? Ainda assim, se a gente utilizar esse dado e perceber que vai ser uma proporção 7 vezes menor de desenvolvimento de sintomas moderados a graves, imagina como que isso ia desafogar o nosso sistema de saúde, não é? A gente tem visto, professor, que muitos países tomaram a dianteira na imunização de sua população. O Brasil parece andar em marcha lenta nesse tocante. Como é que o senhor enxerga a atuação do governo brasileiro nesse sentido? Politizaram a vacina, foi? Olha só, o brasileiro ele parece que tem muito medo de falar de política, não é? Muitos falam, né, quando a gente conversa, tudo é política agora. Só que a gente precisa ter consciência de que sim, tudo é política. E se a gente não fizer ela com cautela e muita base, a gente chega ao estado que a gente está. São mais de 200 mil mortes causadas, confirmadas, né, de Covid-19, fora as que não foram confirmadas e talvez nunca serão. Eu não diria que a pandemia no Brasil ela foi politizada, porque eu acredito que mesmo que a gente tivesse um governo que fosse em desencontro com os meus pensamentos políticos, por exemplo, teríamos uma abordagem melhor. Eu acho que a gente tem hoje na esfera federal pessoas que não sabem realmente o que é que elas estão fazendo ali. E além disso, elas também são contra a ciência, né, e a favor de um Brasil que não é, na verdade, o nosso Brasil. E aí, claro, todos aqueles que seguem esse pensamento extremista também fazem esse barulho. Então, partindo desse princípio, podemos perceber que nós não temos um ministro da Saúde, por exemplo. Aqueles que tiveram foram 2 ministros da Saúde que deixaram seus cargos ou foram retirados por não concordar com a abordagem federal durante uma pandemia.
A gente tem um gasto federal massivo em medicamento que é sem comprovação, não é um medicamento sem comprovação científica até hoje. Ou melhor, reformulando, medicamentos que não funcionam. Porque quando eu falo sem comprovação, pode parecer que a hidroxicloroquina, por exemplo, poderia ter uma chance. Não tem. Né? Já está provado por A mais B em artigos de qualidade que ela não funciona. Na ciência, nós temos que sair do pressuposto que a intervenção que a gente quer utilizar não funciona. Só que aí, com os resultados que eu vou obter da minha pesquisa, eu vou mostrar que ela funciona, tá? Além disso, na pandemia, a gente não fechou as nossas fronteiras, né? A gente sequer fez avaliação de temperatura nos aeroportos. E mesmo que se fosse feita, a gente tem aí uma onda de fake news saindo, onde a gente vai utilizar um termômetro que é feito para medir, né, na nossa testa a temperatura, medir no braço, existe uma variação de temperatura nas nossas extremidades. Então já é um controle que não é feito de qualidade. Só para você ver, veja o Vietnã, por exemplo, que é um país que faz fronteira com a China, é um país extremamente pequeno, mas tem uma população de 95 milhões de pessoas, ou seja, uma alta densidade demográfica, só que foi um país que agiu muito rápido e teve aí apenas 1.500 casos e somente 35 mortes. E hoje vive uma vida bem mais próxima do normal. É um sonho, né? Nem se compara com o que a gente vem vivendo no Brasil. Então eu acredito que enquanto o Planalto ficar sem ouvir cientistas e ficar ouvindo pessoas que não sabem na verdade o que é que elas estão fazendo, o que é que elas estão falando, onde não tem uma base científica, infelizmente a gente não vai mudar a nossa perspectiva de enfrentamento da Covid-19, não. Professor Pablo, tomando a vacina, podemos atestar que estaremos livres da Covid-19? Há casos de mutação do vírus com maior poderio de contágio. As vacinas que estão sendo produzidas nos protegem de novas variantes do coronavírus? Esse tema é extremamente importante, porque quando você, individualmente, tomar a sua vacina, não é como se o mundo girasse uma chave e tudo em volta, vai ficar como antes, não, infelizmente. O SARS-CoV-2 ele veio para ficar, a gente precisa ter isso em mente. A vacina hoje ela busca reduzir a mortalidade, reduzir a quantidade de leitos hospitalares que estão cheios de pessoas precisando de tratamento e salvar vidas. A gente vê o tempo que durou para erradicar a varíola, por exemplo, na nossa discussão hoje. Também o tempo necessário para erradicar a pólio, o sarampo, que inclusive já tem casos, o ressurgimento do sarampo aqui no país. Então o vírus ele não vai embora logo após a gente vacinar, tá? Ele vai continuar convivendo com a gente. E logo depois de você, indivíduo, tomar a sua vacina, ainda vai ser necessário a gente utilizar máscaras por um tempo, vai ser necessário a gente realizar um distanciamento social, até que os nossos números eles melhorem, certo? É uma realidade que a gente tem que enfrentar, a gente precisa entender essa gravidade. Porque não adianta a gente enfeitar e depois estar com hospitais lotados novamente, certo? A gente precisa ter em mente que essa é uma estratégia coletiva, tá? Vamos precisar de muitas pessoas vacinadas para alcançar essa imunidade coletiva e só a partir daí que os casos vão diminuir cada vez mais e, consequentemente, a mortalidade se tornar cada vez mais rara. É claro que aí o país ele vai poder realizar um programa de vacinação, que seja efetivo. Por exemplo, Israel, que já está vacinando, já tem quase 25% da sua população vacinada. Foi uma estratégia bastante interessante, de vacinar primeiro profissionais de saúde e as pessoas que estavam no grupo de risco e depois passar esse processo de vacinação para o resto da população. É claro que a gente não consegue comparar diretamente Israel com o Brasil por causa do seu tamanho e da sua população. Mas o plano, a estratégia sim, precisa ser muito bem pensada para que a gente consiga reduzir a mortalidade do nosso país, certo? E quanto a mutações, elas acontecem sim, tá? E sabe onde as mutações vão ocorrer, como que elas vão ocorrer? Naqueles locais onde o vírus está circulando bem, Olha a nova cepa que surgiu em Manaus e como que está a cidade de Manaus hoje. A gente percebe que a circulação viral, de forma desenfreada, favorece muito esse processo de mutação, de surgimento de novas cepas. Até agora, as que surgiram não parecem ser um problema, para as vacinas que a gente tem desenhado. Mas nada impede que uma nova cepa apareça e seja resistente à vacina,
se a gente tiver essa circulação viral tão grande quanto tem hoje no Brasil. Por isso que é importante a gente conter esse vírus o mais rápido possível com as vacinas que primeiro aparecerem no nosso país, porque é só vacinando a população, realizando as medidas de segurança adequadas e baseados em ciência, claro, de qualidade, que a gente vai conseguir conter essa pandemia. Fora isso, o resto é só especulação e não traz um valor para contribuir. Professor, e por que há tanta gente que ainda se nega a tomar vacina? O senhor falou sobre a eficácia das vacinas, mas para que elas sejam efetivas, boa parte da população precisa entender que se vacinar é uma condição sanitária coletiva. Como é que a gente muda essa mentalidade negacionista? Olha, esse pensamento e movimento meio que teve um início rápido no ano de 1998, quando um pesquisador britânico, que não vale nem a pena a gente citar o nome dele aqui, publicou um trabalho associando a vacina da tríplice viral como causadora de autismo. Isso levou a uma confusão muito grande na comunidade científica. O trabalho dele era extremamente ruim, foi duramente criticado, só que era uma época que as revisões elas eram um pouco mais frágeis, né? E o artigo ele era tão ruim que ele foi excluído da revista que foi publicado depois de uma revisão. E a partir daí a gente tem aí um critério muito maior de avaliação, que é o que a gente chama de revisão por pares, quando a gente vai submeter um artigo. E aí esse pesquisador caiu no esquecimento, né? Só que o estrago já tinha sido feito. A notícia falsa ela tem uma capacidade de se espalhar que eu não sei nem mensurar. A partir daí, e olhe que é numa época há muito tempo atrás, né? Em 98, começaram a espalhar então esse boato do autismo na Europa, nos Estados Unidos. Uma parcela da população foi seguindo esse pensamento. E aí eu acho que existe também uma falha nos profissionais de saúde, e eu me incluo aqui porque a gente nunca debate muito sobre o processo de vacinação, né? A gente não estava muito próximo da população até essa pandemia agora, talvez, de se tornar, além de pesquisador, também comunicador, né? É importante a gente trazer essa informação verdadeira para todas as outras pessoas que não estão dentro da academia, né? O produto da academia não vai ser para a população, então é importante que todo mundo saiba. E aí a gente acredito que foi muito inocente, né? A gente achou que, bom, o pensamento anti-vacina é algo muito simples. Afinal, quem é que pode acreditar que uma vacina vai fazer mal? Só que eu acho que os pesquisadores estavam errados, né? Hoje a gente chega aí uma parcela, em alguns países chegando a 20% da população que não acredita em vacina. E essa comunicação precisa ser cada vez maior entre a academia e a população para que esse tipo de erro não aconteça mais. Então essa tendência anti-vacina ela foi ganhando muito espaço, ganhando países, já chegou no Brasil, só que ela é totalmente infundada, tá? Não faz o menor sentido biológico, como a gente acabou de ver na nossa explicação de para que serve uma vacina. A gente viu que ela serve para treinar o nosso sistema imunológico e nos dá uma defesa pronta, né, para caso você entre em contato com o vírus ou a bactéria mais severo, né, aquela cepa selvagem, você saiba se defender a tempo para não gerar nenhuma sequela no seu corpo, até mesmo morte. Não é à toa que você vê manchetes de pessoas, de líderes desses grupos anti-vacina, que quando pegam a doença da qual ela defende que não deve realizar o processo de vacinação, ou ela desenvolve sequelas muito grandes ou até mesmo vem a óbito. Então, para mudar esse tipo de pensamento, é necessário que a gente tenha sempre campanhas e mais campanhas de vacinação, conscientizando a população, mostrando quão segura é a vacina, para que ela serve, o que ela faz no nosso corpo, tanto pela parte do governo, quanto por nós profissionais de saúde, para que a gente não tenha, né, uma população que fique sem saber o que está acontecendo. Essa informação precisa ser passada para todo mundo. Essa é a nossa luta. E a partir disso aí, todo mundo vai ganhar, com certeza. E chegamos ao fim deste primeiro episódio da segunda temporada do Papo no Auge, uma conversa sobre a vacina contra a Covid-19. O convidado de hoje foi o professor Pablo Gualberto, docente da Uninasal, doutor em inovação terapêutica. Professor Pablo, gratidão demais por sua fala, por seu conhecimento compartilhado neste dia, que tenhamos sucesso na imunização contra o coronavírus. Quem quiser trocar uma ideia com o senhor, professor, como é que faz para lhe encontrar? Outra coisa, para essa temporada estamos pedindo às nossas convidadas, aos nossos convidados, indicação de livros. Qual livro ou quais livros o senhor gostaria de indicar, sejam eles de caráter técnico ou não?
Bom, Saulo, eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês no Papo no Auge. Espero que as explicações tenham sido claras, né? Pois quanto mais informações a gente disseminar, informações verdadeiras, maior vai ser a nossa rede de conexão. Agradeço também a todos que estão nos ouvindo, né? E veja como é importante a gente debater saúde, né? Tirar todas as dúvidas para entender o que acontece no nosso corpo quando a gente toma uma vacina, como que o nosso corpo reage e, sobretudo, de informações verdadeiras. Para quem quiser me encontrar nas redes sociais, eu uso muito o Instagram, onde você pode me encontrar com o professor Pablo Gualberto, só que o professor abreviado, tá? Então é Prof. Pablo Gualberto, tudo junto. E lá eu falo de muitas coisas, inclusive da Covid-19, tá? Quanto a indicações de livro, eu vou indicar 4. 2 são livros mais voltados para a imunologia e desenvolvimento de vacinas e como que o nosso corpo reage, que seria Imunologia Celular e Molecular, do Abas, e também o Imunização, Imunologia e Vacinas, que são livros específicos da área, né? São livros que a gente vai aprender de fato. Agora, como livro, para a gente entender a história da humanidade, entender o nosso desenvolvimento, tem 2 que eu acho que são essenciais. O primeiro é o Sapiens, uma breve história da humanidade, e outro que fala um pouquinho sobre o que a gente conversou hoje é a revolta da vacina, né? Para a gente ver como que o Brasil estava lá no início de 1900 e entender de fato o que foi a revolta da vacina, por que as pessoas não queriam tomar a vacina da varíola e, consequentemente, quais foram essas consequências. Tudo bem? Agradeço muito o convite, um abraço a todos e qualquer dúvida e informação pode me encontrar nas minhas redes. Até mais! E vocês já sabem, estamos nas plataformas agregadoras de podcast, no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcasts e na plataforma da Anchor. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios, afinal o conhecimento precisa ser propagado. Grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio.